O problema não é o mundo. O problema está dentro, a sabedoria do Buda. O Buda conta que houve um tempo em que teve uma visão do mundo. Era como um riacho secando, e dentro dele, peixes lutavam uns contra os outros pela pouca água que restava. É claro que não importava quem vencesse as batalhas. Todos acabariam morrendo quando a água secasse completamente. Por toda a parte que olhava, tudo já havia sido reivindicado. Se fosse buscar felicidade no mundo, teria que lutar contra as pessoas para conquistá-la. Isso despertou nele um forte sentimento chamado samvega. Essa palavra pode ser traduzida como terror ou desânimo. Uma sensação profunda de estar preso em um mundo onde a única felicidade possível precisa ser conquistada à força, onde precisa haver conflito. Mas então ele disse que se voltou para dentro e percebeu que o verdadeiro problema não estava lá fora, estava em seu coração. Havia uma flecha cravada em seu coração. Se pudesse remover essa flecha, o problema chegaria ao fim. Em outras palavras, o motivo pelo qual ele procurava felicidade fora de si era a dor em seu coração. Mas se conseguisse remover essa dor, não haveria mais necessidade de buscar fora. Então ele olhou para dentro. Então, na noite do seu despertar, ele teve mais algumas visões. A primeira série de visões dizia respeito às suas muitas vidas passadas. Depois de entrar em profunda concentração, ele se perguntou: já nasci antes desta vida? E viu que podia se lembrar de muitas eras passadas. Uma era, Éon, é a duração da vida de um universo. Antes, costumava-se dizer que o nosso universo começou com o Big Bang, mas, com os novos telescópios, descobriu-se que ele remonta a muito mais tempo. E não há sinais de que vá terminar em breve. Isso é um éon. Ele se lembrou de suas vidas anteriores ao longo de muitos milhares de éons, mas viu que sua existência não seguia nenhum desenvolvimento contínuo. Subia e descia. Depois subia e descia de novo, subia e descia, incessantemente. Ele disse que era como um bastão lançado para o ar. Às vezes caía de um lado, às vezes do outro, às vezes com um golpe no meio. Não parecia haver padrão nem razão alguma. Então, naquela mesma noite, ele teve uma segunda visão, em que se perguntou: o que determina esse subir e descer? Este fim, aquele fim ou o impacto no meio? E ele viu, em uma visão, como todos os seres do universo morrem e renascem de acordo com seu karma. E percebeu que o karma é muito complexo. Não é simplesmente que, nesta vida, você comete uma má ação e por isso vai para um lugar ruim, ou que pratica uma boa ação e automaticamente vai para um lugar bom. Ele viu que você pode fazer todos os tipos de coisas diferentes. Mas o ponto importante era este: se você fazia algo errado e depois percebia que era errado, tomava a firme decisão de mudar, desenvolvia a visão correta, samadhi, e mantinha essa visão correta até a morte, então renasceria em um bom lugar. E o inverso também era verdadeiro. Você podia fazer coisas boas, mas em determinado momento, decidir que não havia nada realmente bom em fazer o bem, não via resultados imediatos, desenvolvia a visão errada e mantinha essa visão errada até a morte, então desceria. Mas foi porque ele olhou o quadro maior que conseguiu ver o padrão e dar sentido a tudo, mesmo sendo complexo. Quando olhava apenas para suas próprias vidas, não via padrão algum. Por isso, é importante, como ele viu, adotar uma visão mais ampla, enxergar o quadro geral. E esse quadro geral lhe ensinou que, se você quer sair, precisa focar no que está fazendo agora, porque o poder da mente no momento presente, capaz de neutralizar os resultados das ações passadas, é bastante forte. A questão era, ele poderia usar esse poder para sair? E ele descobriu que sim. Essa foi sua terceira compreensão na noite do despertar. Pense nisso quando se sentar para meditar. Muitas vezes, chegamos à meditação ainda presos à narrativa do dia e mergulhamos direto no momento presente. O que vemos no presente está fortemente colorido por essa narrativa. O que foi bom no dia, o que não foi tão bom. O que fizemos bem, o que não fizemos tão bem.
E se a meditação não vai bem, isso passa a fazer parte da narrativa também. O Buda superou isso ao dar um passo para trás, observando o quadro maior, ganhando assim uma noção da importância das ações. Mas também começou a vê-las de forma mais impessoal. E essa visão ampla lhe deu uma sensação contínua e intensa de samvega, a urgência de sair do ciclo. Por isso é bom, toda vez que você se sentar para meditar, ter essa noção do quadro maior. Essa é uma das razões pelas quais refletimos sobre a benevolência universal, meta, antes de começar a sessão de meditação. No mínimo, isso nos ajuda a sair de nossas narrativas. Você começa com "que eu seja feliz" e depois diz "que todos os seres sejam felizes". Isso expande sua mente, expande sua visão. Você percebe que, embora vá se concentrar no momento presente, não é apenas pelo momento presente, é também pelo futuro. Ouvimos tanto sobre a sabedoria de simplesmente estar no presente, mas o Buda não definiu sabedoria ou discernimento dessa forma. Ele disse que a sabedoria ou discernimento começa com a pergunta: o que, quando eu fizer, levará ao meu bem-estar e felicidade duradouros? O que, quando eu fizer, levará ao meu sofrimento e dano duradouros? A sabedoria está em adotar uma visão de longo prazo, em perceber que a felicidade dependerá das suas ações. E onde você trabalha suas ações? Aqui mesmo. Isso pode ser visto na definição do Buda sobre o que ele chama de 3 tipos de formações, ou fabricações: corporal, verbal e mental. Agora, enquanto você está aqui meditando, a fabricação corporal é a forma como você respira. Preste muita atenção a isso. A fabricação verbal é o modo como você fala consigo mesmo. O que o Buda chama de pensamento dirigido e avaliação. Você escolhe um tema para pensar e depois faz comentários, faz perguntas. Preste atenção nisso também. Mantenha o foco na respiração e a fabricação mental, as percepções, os rótulos que você coloca nas coisas e as sensações, prazer, dor ou nem prazer nem dor. Observe tudo isso com cuidado. Essas são as coisas que você usa para pegar o material bruto fornecido pelo seu karma passado e transformá-lo em sua experiência do momento presente. E todas estão aqui, bem agora. A respiração está aqui, sua conversa interna está aqui, as percepções e sensações estão aqui. Mas o Buda também fala sobre esses 3 tipos de formações em uma perspectiva de longo prazo, caso em que as formações corporais, verbais e mentais são simplesmente o karma corporal, verbal e mental que leva a resultados mais adiante nesta vida e em vidas futuras. Algumas pessoas dizem que essas 2 maneiras de entender as 3 formações, no momento e entre os renascimentos, não estão conectadas. Mas como isso poderia ser? A forma como você respira é o que permite mover o corpo, fazer qualquer coisa com ele. Quando vai falar em voz alta, primeiro precisa falar dentro de si. E quando pensa sobre algo, precisa ter percepções e precisa ter sensações. Portanto, aqui, no momento presente, você está lidando com o material bruto imediato dessas ações que terão consequências de longo alcance. Estamos aqui, portanto, pelo momento presente e pelo futuro. É sempre importante manter isso em mente. Não podemos permanecer totalmente no momento presente, porque, se você não se lembrar das lições que aprendeu no passado, o que vai fazer? E se não se preparar para o futuro, estará se deixando desprotegido. Mas podemos aprender com o passado. É para isso que serve a atenção plena, mindfulness. Atenção plena não significa ser não julgador e simplesmente estar consciente do momento presente. Mindfulness significa a faculdade da sua memória ativa, a capacidade de trazer as coisas à mente e mantê-las na mente. E, em especial, você deve trazer à mente e manter nela as lições que aprendeu sobre como acalmar a mente e, uma vez que ela esteja calma, o que fazer com isso. Ao mesmo tempo, você se concentra no presente para desenvolver as habilidades de que vai precisar para lidar com as grandes questões que certamente surgirão mais tarde na vida. Pense no Buda e em seu impulso inicial de ir para a floresta. Ao refletir sobre o envelhecimento, a doença e a morte, ele percebeu que toda a sua vida, até aquele momento,
havia sido dedicada a buscar felicidade em coisas que envelhecem, adoecem e morrem. A pergunta era: aonde isso leva? Leva a lugar nenhum. Quando você está no meio dessas coisas, elas parecem oferecer prazer. Mas, se adotar uma visão mais ampla, começa a perceber: onde estão os prazeres sensuais que você teve na semana passada? Já se foram. O que resta é o karma. As ações que você realizou para obtê-los. E se você fez coisas não hábeis para consegui-los, isso é uma perda. É por isso que o Buda ensina a pensar no longo prazo. É aí que entra a sabedoria. Pensar no longo prazo. E então fazer o que puder para buscar uma felicidade que realmente dure. O Buda não era um estraga-prazeres. Como ele disse, se você está buscando felicidade nesta vida, deve ter iniciativa. Em outras palavras, não basta apenas sentar e repetir deixa ir, deixa ir. Há trabalho a ser feito. Quando você colhe os resultados desse trabalho, deve cuidar deles, preservá-los, não desperdiçá-los, e deve viver de acordo com sua renda, nem excessivamente frugal, nem mesquinho. É claro que você não quer ser esbanjador, mas também não deve ser avarento. Interessante. O Buda dizia que devemos tirar algum prazer da nossa riqueza, algum prazer dos nossos talentos, porque se você não consegue sentir prazer com o que tem, acaba se tornando uma pessoa seca, ressentida com a felicidade dos outros. A questão é: quais prazeres são inofensivos e quais não são? É aqui que você precisa olhar honestamente para si mesmo. Quando se entrega a certos prazeres, o que acontece com o seu estado mental? E o que você faz com os outros? É preciso ser responsável em sua busca pela felicidade. O mesmo vale para o humor. Não costumamos pensar no Buda como alguém bem-humorado, mas há muitos trechos no cânone que mostram que ele tinha um senso de humor afiado. Há o caso do monge que possuía poderes psíquicos. Aliás, muitas das passagens cômicas no cânone envolvem esses poderes, aceitando que são reais, mas também que não são o objetivo do caminho. São como jogos. Nesse caso, o monge venerável Sagata havia permanecido em um templo dedicado a uma serpente cuspidora de fogo e conseguiu domá-la. A notícia se espalhou e os leigos disseram: queremos fazer mérito com esse homem. Então perguntaram a alguns monges: o que é algo que os monges normalmente não recebem em suas esmolas? Mas perguntaram ao grupo errado, um grupo chamado Grupo dos Seis. E o Grupo dos Seis respondeu: não recebemos bebida alcoólica com frequência. Assim, no dia seguinte, todos na cidade prepararam um pouco de bebida forte para Sagata. Ele bebeu um gole aqui, outro ali, mais outro ali, até que desmaiou no portão da cidade. O Buda passou por ali com alguns monges. Viu Sagata e o levou de volta ao mosteiro. Colocaram-no no chão, com a cabeça voltada para o Buda, mas ele, inconsciente, rolava de um lado para o outro, até que acabou com os pés apontando para o Buda, algo considerado desrespeitoso na Índia. O Buda então perguntou aos monges: ele costumava nos tratar com respeito antes? Sim. E está mostrando respeito agora? Não. E ele não havia enfrentado a serpente cuspidora de fogo? Sim. Poderia enfrentar um lagarto agora? Não. Há muitas histórias assim no cânone que mostram que o Buda não era um estraga-prazeres. Ele apenas dizia que se você realmente deseja ser feliz de forma sincera, deve pensar a longo prazo. É aí que está a sabedoria. Perceber que a verdadeira felicidade está no longo prazo e que ela depende das suas próprias ações. Portanto, ao meditar, não se trata apenas de estar no momento presente. Estamos no momento presente para desenvolver certas habilidades que vamos precisar para lidar com os grandes desafios da vida, agora e no futuro. Quando o envelhecimento vier, quando a doença vier, quando a morte vier, você precisará ser capaz de manter a mente focada, de ter algum controle sobre seus pensamentos para que eles não saiam do controle, e usar o poder da mente para ajudar. Às vezes, o poder da mente pode até ajudar a curar uma doença. Mesmo que não cure, você pode estar doente sem sofrer, pode envelhecer sem sofrer, pode morrer sem sofrer.
porque treinou a mente. Agora, isso é algo que recebemos do nosso sistema educacional? Não. Eles têm outros objetivos conosco. Mas, para o bem da sua verdadeira felicidade, é nisso que você precisa pensar. Você deve assumir esse treinamento por conta própria. Ninguém vai impô-lo a você, mas os fatos do envelhecimento, da doença e da morte, esses sim, o pressionam. Então, o sábio é se preparar.